Oiê! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Pegue sua taça de vinho, seu café, vem com a gente, vamos descobrir o que elas querem. E hoje falando sobre saúde, né? Longevidade. Como envelhecer melhor ou até evitar o envelhecimento, né? Conseguir retardar o nosso envelhecimento, se é que isso é possível. Isso, falar sobre hábitos também, né? Que Sim. é super importante. Como a nutrição impacta nisso, nossos hormônios e muito mais. E para falar sobre isso, a gente trouxe uma PhD professora que dá curso sobre isso, né? Sobre longevidade, saúde, envelhecimento e biohacking. Então, a gente está aqui com a Andréia Antonioli. Obrigada muito por ter vindo. Seja bem-vinda. Seja Eu bem-vinda. agradeço o convite, uma honra estar aqui com vocês. Para nós é uma honra mesmo, assim, ter uma Isso professora assim e de assuntos tão bacanas, né, para as mulheres. Tão atuais, assim, que é necessário, né? As pessoas Sim. sabem tão pouco, então vem uma professora para nos ensinar aqui e vocês vão aprender junto conosco. Isso aí. Se inscrevam no nosso canal, não se esqueçam, que ajuda a isso. gente. Sigam lá também no Sim. Instagram, compartilhem esse episódio para quem vocês conhecem, que precisa saber sobre isso. É isso aí. E a gente queria começar perguntando, Andréia, assim, só para a gente abrir nossa conversa, qual que é o hábito, então, mais que realmente tem impacto na nossa longevidade? Olha, isso é uma pergunta ótima, tá? E muitas pessoas me perguntam sobre isso porque eu falo muito de hábitos, né? Sim. Eu acho que se eu tiver que escolher uma coisa para você fazer, eu escolho exercício físico de força. Porque quando você constrói massa muscular, quando você dá o estímulo para o músculo, você produz ali inúmeras proteínas sinalizadoras que vão modular nosso sistema imunológico, vão contrapor a inflamação crônica subclínica, vão estimular a produção de neurotransmissores. Então, se eu tiver que escolher uma única ferramenta, vai ser o exercício físico de força, mas existem várias outras muito importantes também, e quanto mais você fizer, melhor, né? Melhor. E o que é esse tal de fazer aniversários negativos? Conta pra gente. Bom, nós vamos viver 100 anos, porque os avanços que ocorreram na área de saúde lá no século XX e tal, vai nos manter vivos, né? Sim. A questão é como, né? As custas de remédio, de doença e tal. E a partir do começo do século XXI agora, mais precisamente de 2009, quando as ganhadoras do Prêmio Nobel falaram lá sobre telômeros e o impacto disso na nossa longevidade, na nossa saúde, acho que inaugurou-se uma nova era na medicina. Então, começou a se buscar realmente entender o que acontecia no envelhecimento e buscar alternativas para minimizar isso daí, né? Então, hoje a gente já sabe que pessoas da mesma idade cronológica envelhecem de forma muito diferente. Você vê isso no seu dia a dia, né? Você fala, puxa, nem parece que essas duas pessoas têm a mesma idade, né? Uma tá lá na academia, toda bonitona, a outra tá doente, tomando remédio, né? Sobrepeso, etc. Porque aí elas têm idades biológicas diferentes. E a gente já tem até como medir isso, que é a idade que realmente importa, que reflete o funcionamento das suas células e do seu corpo, né? Sim. Então, a gente já sabe que pessoas da mesma idade cronológica podem envelhecer muito rápido, muito devagar ou cronologicamente. Mas, em 2019, um pesquisador publicou, Gregory Farrar, o nome dele, o primeiro artigo sobre reversão do envelhecimento celular. Então, ele fez uma abordagem hormonal, ele suplementou durante 3 anos metformina, GH e DEA para homens de 53 a 65 anos e por um método chamado GRIMAGE de idade biológica, ele demonstrou que ele conseguiu reverter em 6,5 anos. E aí ele se questionou, será possível a gente comemorar aniversários negativos, né, reverter isso? E daí tem vários outros artigos, publicações sobre isso, né? O David Sinclair de Harvard, no meu ponto de vista, é o grande nome hoje quando se fala em reversão do envelhecimento. Será? A gente pode chegar nele a hora que vocês quiserem, porque tem muita coisa muito impactante acontecendo e por acontecer nesse sentido. E eu falo todo dia nas minhas lives que eu estou em busca sempre de comemorar aniversários negativos. É isso aí. Acho que cada hábito, por mais banal que seja, que a gente melhora, acho que a gente já está ganhando algum tempinho de vida, né? Com certeza. Mas acho que hoje em dia estão estudando mais a fundo, então, lá, celular mesmo, a nível
celular para ver o que a gente pode fazer para melhorar essa oxidação e tudo isso. O que acontece é que quando a gente pensa no nosso corpo, nós temos uma unidade morfofuncional que chama célula. Nós somos um amontoado de células que estão distribuídas ali em tecidos, em órgãos e sistemas, né? E a gente precisa olhar para dentro dessa unidade, porque é ali que tudo acontece. Sim. E é ali que acontece o envelhecimento e a senescência celular, que é, eu tenho convicção disso, a origem de todas as doenças não infecciosas, como diabetes, câncer, Alzheimer, enfim, todas essas. As doenças de hoje em dia, né? Que são é o mal de hoje. Mas que a gente está vendo acontecer cada vez mais precocemente, Sim. Principalmente depois da nossa pandemia do Covid, porque o Covid, já tem muitas publicações a respeito também, um Covid mais grave, ou até a própria vacina, é capaz de envelhecer a gente em até 10 ou 15 anos biologicamente. Então, por exemplo, eu já tive paciente que teve um Covid grave, que teve que operar de catarata com 47 anos, porque a idade biológica dele já é de 60 e poucos anos. A gente tem visto muita infertilidade hoje em dia, pós-Covid, pós-vacina, porque é um envelhecimento biológico acelerado. Sim, eu que pego muitos pacientes diabéticos, vi muitos piorando e muitos que não tinham diabetes também, desenvolvendo diabetes tipo 2, que era antes a doença do idoso, né, de velho, e hoje em dia, assim, jovens, até adolescentes quase, já desenvolvendo diabetes, né? Isso piorou também pós-Covid. Olha, o diabetes tipo 2, no meu ponto de vista, é uma doença do estilo de vida. Ela é uma doença que é desenvolvida pelo excesso do consumo de carboidratos, principalmente refinados. Desculpa. E hoje a gente sabe que é reversível, inclusive, né? Então, o que eu penso que aconteceu no Covid foi o seguinte: aquelas pessoas que estavam sobrepeso, pré-diabéticas, com uma insulina alta, uma resistência insulínica já, uma glicada alta, e veio o Covid com esse envelhecimento celular, essas células disfuncionais, acabaram levando, por exemplo, esse paciente da acelerou o processo. Que eu falei, foi exatamente isso, ele abriu um diabetes durante um Covid grave. Sim. Então, ele era um pré-diabético e no Covid grave ele abriu um diabetes, né? Acelerou o processo mesmo, né? E isso por que acontece? Então, quando a gente... O que são células senescentes, velhas? Elas são células disfuncionais, não funcionam mais. Principalmente, quando você fala em envelhecimento, hoje você fala em perda de comunicação intracelular e entre as células. Só que elas não morrem. Elas são células zumbis. Elas ficam ali e aí elas ficam, para pedir socorro, essas células jogam para o meio extracelular umas substâncias que a gente chama de SASPs, substâncias de fenótipo de senescência, e acabam por uma via parácrina aumentando essa senescência. Então, aquele tecido fica disfuncional. Então, pensa isso no pâncreas, por exemplo. Né? Então, ela já tem uma inflamação crônica subclínica e tal. Então, se ele já tinha ali um pâncreas meio capenga, a amplificação desse processo de senescência vai levar a realmente ele abrir um diabetes. E isso é válido para qualquer tecido. Para neurônio, para fígado, enfim, para qualquer tecido. E também o neurônio explicaria, então, esses sintomas pós-Covid que muita gente está vivenciando, né? De atenção, brain fog. Então, o pós-Covid, além de tudo isso, além dele acelerar esse envelhecimento celular em 10, 15 anos, tem um outro detalhe, que é a tal da proteína spike. Tanto o Covid quanto a vacina, essa proteína spike, o que ela faz? Ela mantém fragmentos do vírus e então ela mantém uma inflamação subclínica de baixo grau ali, né? Então, seu sistema imunológico fica ativado e se você já está inflamado, isso piora muito, né? E daí isso também é sistêmico. Então, você vê não só o brain fog, que é o mais frequente, mas você vê casos mais graves, né? Eu tenho visto muitos casos de eventos trombóticos cerebrais, vários, inclusive pacientes meus, principalmente pós-vacina. Miocardites. Hoje ainda baixei um artigo sobre miocardite pós-vacina, que eu estou procurando algumas coisas de hiperbárica. Infarto em crianças de 9, 10 anos. Nós perdemos lá agora na minha cidade, esses dias, uma criança de 15 anos com AVC hemorrágico.
Então, mas existem meios hoje da gente bloquear essa proteína spike e cessar esse processo do que a gente chama síndrome do Covid longo ou pós-vacina. Como? Quais são os meios? Por exemplo, uma das substâncias que são capazes de bloquear essa proteína spike, adivinha? Melatonina. Também, mas não é essa que eu ia falar. Ocitocina. Ocitocina. Então, o que eu tenho feito? Eu fiz um modelo meu, assim, né? Eu uso quercetina com N-acetilcisteína via oral, tá? Então, eu faço, sei lá, 300 miligramas de cada 2 vezes por dia, por 30 ou 60 dias. Uso ocitocina endovenosa ou intramuscular umas 6 ou 8 semanas consecutivas, né? Uso, às vezes, ivermectina, 6 miligramas por dia, uma semana. Tem muitos estudos usando oxigenoterapia hiperbárica. Inclusive, eu visitei uma clínica em Dubai de oxigenoterapia hiperbárica que tem lá. Uma das indicações deles é pós-Covid, né? Eu tenho hiperbárica na minha clínica, mas está muito recente, então é uma coisa que eu ainda não usei para pós-Covid. Mas isso que eu te falei normalmente funciona muito bem. Sim. Mas, veja bem, essa semana eu atendi uma paciente que já é minha paciente muito antiga, mãe de uma médica, inclusive, e ela tomou, acho que 4 ou 5 doses da vacina, teve Covid e tal, e ela vem mantendo um dímero D alto, que não abaixa, e a lipoproteína A dela vem aumentando, né? E, acredite, eu prescrevi estatina, porque tem muitos isso, porque a estatina é um grande anti-inflamatório endotelial, né? Então, eu prescrevi, além de tudo que eu te falei, estatina por 6 semanas. Sim. Então, o uso agudo da estatina também pode ajudar aí nessa Olha, questão. interessante. Mas esse processo da COVID é um processo que ele se torna crônico, né? A doença, ela vira realmente uma doença crônica, e aí você, com esses suplementos, esse tratamento completo, você elimina essa doença crônica? Porque a gente elimina a proteína spike, bloqueia ela. Então, você bloqueia, porque o que mantém essa cronicidade são esses fragmentos do vírus que ficam ali presos nessa proteína. É uma coisa bem complexa. Então, seu sistema imunológico está constantemente ativado, né? E como é que eu sei que eu bloqueei? Porque a pessoa melhora. Ela melhora do brain fog, ela melhora o olfato, aquelas pessoas que perderam o olfato, né? Então, aqueles sinais clínicos do pós-Covid melhoram bastante. Sim. As citocinas inflamatórias, se você dosar, por exemplo, interleucina 1 beta, interleucina 6, TNF-alfa, você vê que eles também vão diminuir. Bacana. E assim, né, acho que muita gente tem essa dúvida. Dá para saber essas complicações que você falou um pouquinho antes? A gente consegue saber que foi da vacina ou se foi do vírus? Infelizmente, não consegue. É difícil, né? Inclusive, assim, por exemplo, tem algumas coisas que eu tenho convicção que foi da vacina. Nós nunca vamos conseguir provar isso. Por quê? Porque o Brasil não notifica. O Brasil é um país que não notifica. Sim. Então, se fosse nos Estados Unidos, por isso já temos muitas publicações muito boas a respeito dessas complicações pós-vacina e tal, não brasileiras, né? Então, é sempre aquela dúvida, mas tem algum, por exemplo, esse menino de 15 anos, extremamente saudável, atleta, teve um AVC hemorrágico. Então, tem algumas... Eu tive 2 pacientes que tiveram trombo cerebral pós-vacina. Sim. Miocardite tem bastante miocardite mesmo, muito, muito, muito. Então, Sim. é muito evidente, né? Muito caso de infertilidade pós-Covid, muito menopausa precoce, muito. Sim. Eu pego muito na minha prática clínica depois da pandemia. E como eu já estou nessa vida há muitos anos, eu já tendo essa prática de medicina integrativa há uns 15 anos, para mim foi bem nítida essa mudança do pós-Covid e pós-vacina. Sim. E essa questão da fertilidade que você falou, você percebe, então, um impacto também no pós-Covid? Com certeza, com certeza. Por esse acelerar, né? Porque que acelerou o um envelhecimento celular nessas pessoas. Então, o Covid que acelera biologicamente a sua idade biológica é aquele Covid mais grave ou prolongado, ou Covid longo.
porque está ali quietinho, envelhecendo as suas células. Por que envelhece a célula? Encurtamento do telômero. O que encurta telômero? Divisão celular. Se você tem um sistema imunológico ativado, ele está constantemente se dividindo as células e está encurtando seus telômeros e fazendo o envelhecimento celular. E se eu estiver falando coisa muito difícil, pode me interromper. A gente eu explico melhor. Explica então um pouquinho de telômero, que acho que é uma coisa bem interessante que o pessoal acho que vai gostar de entender um pouco melhor. Tá. Então, quando a gente fala em telômero, a gente tem que pensar num cadarço. Sabe a pontinha do cadarço? Os telômeros são como aquelas pontinhas do cadarço no nosso DNA. Então, eles protegem o nosso DNA. Então, quando uma célula se divide, ela se abre para se dividir e aí precisa copiar o nosso material genético, tá? E para que durante essa divisão e essa cópia, esse material genético não se perca, os nossos telômeros, que são as pontinhas do DNA, vão encurtando, vão perdendo eles as pares de base. Agora, quem aqui nunca perdeu uma pontinha de cadarço? Você nunca mais enfia aquele troço dentro do buraco, né? Então, quando a gente perde a pontinha do cadarço, o cadarço não esfarela. Mesma coisa no nosso DNA. Quando o telômero está muito curtinho, ele não protege mais o nosso DNA, então o DNA perde a capacidade de corrigir os danos. Porque o nosso DNA está sofrendo dano constantemente, mesmo de uma criança. Se você levar um bebê na praia, tomou só dano no DNA. Qual que é a diferença de uma célula jovem para uma célula velha? A célula jovem repara. A célula velha não repara porque perdeu os telômeros. Começa a desfazer o DNA, aí já tem a lesão da mitocôndria, porque nisso ela ativa uma via. Sempre, assim que ele perde a capacidade de corrigir o dano do DNA, ele ativa uma via chamada P53, que vai bloquear a PGC1-alfa, que faz, então, o dano mitocondrial. Então, é uma coisa que vem bem junto, tá? Então, é núcleo mitocôndria danificado ali. E o que, além do Covid, que a gente já falou bastante, o que pode encurtar esses telômeros? Ótima essa pergunta. Então, o próprio envelhecimento, a idade cronológica, os anos naturalmente, passando, então, vai reduzindo. Naturalmente, né? E a gente não sabe se veio se o ovo ou a galinha, né? O que veio antes. Se ele encurta, a gente envelhece, ou envelhece, ele encurta. Não, na verdade, assim, o envelhecimento encurta, tá? Porque você está vivendo, as suas células estão se dividindo, encurta. Só que o que acontece é o seguinte, Bom, primeiro eu vou falar outra pergunta, depois eu vou te falar que hoje a gente tem uma visão diferente, porque tem uma enzima chamada telomerase, que ela não deixa o telômero encurtar. Como é que a gente sabe disso? Porque, por exemplo, os nossos gametas não encurtam o telômero, não envelhece. Olha como a natureza é sábia. Como você tem que se reproduzir para você não passar uma célula velha para o feto, então os nossos gametas não envelhecem. E algumas células cancerígenas metastáticas. Por quê? Porque expressam essa enzima chamada telomerase, que toda vez que o telômero perde um parzinho, ela põe de volta. Então, ela mantém o telômero saudável. Aí, essas duas pesquisadoras que ganharam o prêmio Nobel pensaram, puxa, mas por que essas duas células não envelhecem e as nossas células somáticas envelhecem? Então, elas descobriram o seguinte, elas ganharam o prêmio Nobel. As células somáticas nossas não expressam a telomerase, mas se você ativar a telomerase, ela expressa. Então, você consegue alongar telômero numa célula somática. Então, por isso que hoje a gente consegue fazer a reversão do envelhecimento. Porque você consegue realongar os telômeros. Perfeito. Tá? Mas o que mais nos envelhece? Câncer. Sim. Tá? Então, câncer ou qualquer doença aguda grave, um H1N1, uma dengue, crianças sobreviventes de câncer, tem estudos que demonstram que aos 45 anos ela já tem alguma doença crônica do envelhecimento ou algum outro tipo de câncer, pelo envelhecimento biológico acelerado, tá? Tem um artigo que fala, por exemplo, que adolescentes com hábitos ruins, por exemplo, sono ruim, come ruim, sedentário, vai envelhecer biologicamente mais rápido na idade de adulto jovem, né? Então, tem várias outras coisas além do envelhecimento. Cigarro, toxinas. Hábitos, né? Mas aí esse telômero, quando ele envelhece, você consegue trazer de volta? Porque do cadarço você perde nunca mais, né? Só você levar no sapateiro. Consegue. Então, hoje a gente já sabe que você consegue ativar essa enzima telomerase e ela vai realongar os telômeros, né?
e trazer essa célula para uma situação, fazer com que essa célula que era zumbi, senescente, volte a ser uma célula funcional, que é uma célula que consegue reparar o dano do DNA. Então essas células zumbis conseguem se regenerar. E aí que existem várias maneiras de fazer isso, né? Não sei se vocês querem saber. São suplementos, queremos. Existem muitos suplementos que a gente chama de geroprotetores, né? Mas um termo mais amplo seria senoterapia. Então, além dos suplementos, que é o que eu falo bastante, mas eu acho que vale muito a pena falar de que, por exemplo, jejum intermitente faz isso muito bem. Banho gelado de manhã, crioterapia, exercício físico. Então, todos os artigos que eu procuro para falar de substâncias geroprotetoras colocam lá duas coisas: jejum intermitente e exercício físico de força. Interessante. E o jejum intermitente, nesse caso, então, né? Pensando para essa questão celular mesmo do telômero e da proteção celular, quanto que tem que ser o mínimo? Existe esse número? Isso, ótima pergunta. Então, assim, o jejum ele tem várias... períodos, né? O jejum tem várias... como que eu vou falar? O Covid fez isso técnicas, comigo. né? Não, porque tem... eu quero dizer assim, tem várias vantagens, né? Sim. Uma delas é tratar a resistência insulínica, que a gente estava falando aqui, que é um caminho importante quando a gente pensa em saúde. Mas quando a gente fala em autofagia e em estimular essas substâncias, como telomerase, sirtuínas, óxido nítrico, aí depende um pouco. Se você estiver na sua situação de flexibilidade metabólica, se você entrar em cetose mais rápido, jejuns de 24 horas já são capazes de fazer isso, 18 às vezes. Se você fizer isso todos os dias. Todos os dias. Agora, se você ainda está numa situação de flexibilidade metabólica ruim, né? Você ainda está com metabolismo inflexível, você não entra em cetose, aí você vai precisar de jejuns mais longos, ali cerca de 72 horas. Então, a partir de 72 horas, você já tem certeza que você está fazendo autofagia e dando um reset no seu sistema imunológico. Mas para quem já é praticante do jejum no dia a dia e entra em cetose mais rápido, 24 horas você já está induzindo a autofagia e mitofagia também. Legal. Mitofagia, que é eliminar as mitocôndrias disfuncionais. Então, o mínimo, assim, se uma pessoa já é praticante, já se deu bem, já foi bem orientada, o mínimo de horas para esse jejum funcionar, para fazer essa autofagia, é quanto? 18 horas. 18. No mínimo. Para aquele que já pratica jejum todo dia, todo dia. Eu faço jejum todo dia. Às vezes 18, às vezes 24 horas. E pelo menos uma vez por semana eu faço 24. Aquele dia que você comeu mais tarde, tomou um vinho e tal. Segunda-feira. Exatamente. De domingo para segunda. Segunda é sempre mais fácil fazer. Eu também faço, mas eu não acabo não passando muito. Mas depois de hoje eu vou passar. Porque como a gente estava conversando antes, né? Como eu sou endócrino, tenho esse viés que eu pego muita paciente que o objetivo é mais o emagrecimento, a resistência insulínica. Aí eu acabo fazendo muito jejum metabólico. E nesse caso, tem que ser o jejum calórico mesmo, né? É melhor, né? O metabólico pode ser um caminho para ela chegar no calórico. Sim. Porque o metabólico, assim, é o que eu costumo muito orientar. Que você pode pôr o TCM, pode pôr algumas... Caldo de ossos. Caldo de ossos. O sal, não, mas o sal também no calórico. Mas você não vai tirar do estado de cetose, né? Não vai sair daquele jejum. Mas, nesse caso, celular, então, o ideal é ficar zero. Ou o que pode consumir nesse período? Água, café e chás. Sem açúcar, sem adoçante. E o sal, né? E o sal, não é sal cisne, né? É um sal marinho, um sal rico em minerais, né? Um sal bom, sal grosso. É um sal integral mesmo, né? né? Um sal integral. Ou aquele pool que hoje em dia tem, né? Os eletrólitos. Isso. O sal tem algum outro benefício que você usa na sua prática, além desse auxílio no jejum? Então, o sal tem os minerais, né? Só que assim, o nosso sal é muito pobre, normalmente só tem sódio. Então, a gente tem que procurar comprar sal melhor. Sim. Como eu uso muito a parte de nutrição celular via endovenosa, então eu não tenho muito essa preocupação, porque eu estou sempre colocando esses eletrólitos, minerais, etc. e tal. Mas
procurar um sal de qualidade que tenha todos esses minerais é bem interessante. Não, perfeito. E muitas vezes ajuda, né? Como você comentou antes, que às vezes aquela pessoa que tem um pouco mais de dificuldade se sente um pouco mal, sabe? Acha que tá com fraqueza e às vezes, na verdade, é a falta desses eletrólitos, né? É, porque no jejum a gente perde líquido bastante, né? Quem faz jejum percebe que começa a fazer bastante xixi e tal. E daí junto vão esses eletrólitos. Então, quando a gente passa mal, é muito frequente, eu oriento muito treino em jejum, né? Treino em jejum. Então, o paciente, eu não posso treinar em jejum que eu passo mal. Não, vamos testar. Eu testei e passei mal. E daí precisei comer. Não, põe um pool de minerais que vai dar certo. Aí a pessoa põe um pool de minerais e fala, realmente deu certo. Resolve. Porque, na verdade, a gente passa mal porque perde líquido, vão os minerais junto e aí a gente passa mal. Não, perfeito. Aconteceu isso comigo até outro dia. Lembra que eu te contei? A minha pressão já é um pouco mais baixa. Eu estava em jejum, fui treinar e também fiz igual sua paciente. Falei, nossa, acho que preciso comer, meu Deus. Aí subi, comi. Aí no outro dia, e era um lugar, eu estava indo para uma academia que era no prédio, então era bem fechadinho e estava muito calor e eu em jejum. E aí nesse outro dia eu levei a minha garrafinha com sal integral. E aí não aconteceu mais. Fiquei ótimo. Mesmo. E as pessoas acham que é falta do açúcar, né? É engraçado, né? Até eu. Intuitivamente você fala, nossa, tô fraca, preciso... E quais, então, que são os benefícios mesmo do jejum? Assim, o que o jejum vai proporcionar? Porque até para câncer, né, para outras doenças, é orientado, né, tirar a epilepsia também, a dieta cetogênica ajuda bastante para autismo. Então, o que você pega na sua prática que ajuda bastante, realmente tem dados científicos quanto a isso? Olha, Hipócrates já dizia, né? Se você está doente, jejue. Porque o nosso corpo realmente tem a capacidade da autocura. Então, o jejum trata a resistência insulínica. É o melhor, é o mais eficiente método para tratar a resistência insulínica. Induz a autofagia, mitofagia, a produção de proteínas do choque térmico, que também pode acontecer, principalmente sauna, banho frio, mas o jejum também pode fazer isso. Elas limpam ali as nossas células. E no câncer, parece um absurdo falar isso, mas tem muitas publicações falando que no câncer, se você fizer um jejum ali mais longo, de 48, 72 horas antes e depois da quimioterapia, essa quimioterapia vai funcionar melhor. E as células sadias vão sofrer menos danos com a quimioterapia, né? Agora, a gente tem que destacar o seguinte, não adianta você fazer jejum e no intervalo que você comer errado. Então, as pessoas me perguntam muito assim, Andréia, como é que eu faço jejum? Eu quero começar. Comece mudando os seus hábitos. Comece aprendendo a comer comida de verdade, né? Planta e bicho, como diz o Rafa. Então, nunca quebre seu jejum com carboidrato. Sempre com uma proteína, uma gordura boa, né? Porque senão você está tentando tratar a resistência insulínica. Vai dar um pico ali. Vai dar um pico, né? Então, eu acho... As pessoas perguntam, grávida pode fazer jejum? Se for adaptada ao jejum, sim. Quando nós evoluímos para Homo sapiens, a gente vivia desse jeito, né? Caçava para comer, né? Fazia exercício físico em jejum, comia uma vez por dia, por semana, cada 3 dias. Por isso que a gente tem insulina. Porque naquela época a gente passava privação e a gente precisava de um jeito de guardar energia. Só que hoje tem o quê? Rappi, iFood, tudo que é, né? De sobra. O nosso corpo não entende uma insulina alta. Por isso que ele te tira daquela questão do metabolismo flexível, né? Sim, exato. Então, assim, se grávida não pudesse fazer jejum, a gente tinha entrado em extinção. A gente nem estava aqui. Agora, lógico, grávida, não é um bom momento começar o jejum grávida. Se você está grávida e nunca fez jejum, vai tentar depois. Sim. Mas se você já é adaptada, não vejo nenhum eu acho problema. que é isso. Às vezes a pessoa, tipo, lê uma informação pela metade e também vai querer tentar fazer e aí pode... Acho que tem que ter cautela para isso, né? Ter uma orientação, pelo menos, né? No início, enquanto não está ainda adaptada. Eu falo muito para os meus pacientes que nesse caso que você falou, assim, por onde começar, como eu começo? Aquela paciente que você vê que está tudo errado, come carboidrato refinado o dia inteiro. Eu falo assim, vamos começar tirando os picos entre uma refeição e outra. Então, tirando o beliscar mesmo. Exatamente. Se você tirar esses estímulos de insulina, né, esses picos entre uma refeição e outra, conseguir ficar ali 4 horas, né? Tem gente que não consegue ficar 4, 5 horas sem. Eu falei Quanto isso no mais carro no jejum. para uma seguidora do Rafa.
Eu falei, olha, tudo depende. Se você já faz só 3 refeições por dia, tudo bem, tenta tirar o café da manhã ou o jantar. Mas se você é uma pessoa que belisca o dia inteiro, faz lanchinho da manhã, lanchinho da tarde, ceia, tira isso primeiro, fica com 3. Então, realmente é individualidade, né? Cada caso é um caso. Aquela pessoa que você pergunta, tá de chiclete? Que só mastiga. Para tentantes também, você acha que é válido o jejum ou pode prejudicar na fertilidade? Não, acho que pode ajudar, porque ele vai fazer rejuvenescimento celular mesmo, tá? Ele vai ajudar a tratar o seu metabolismo. Só que assim, eu nunca acreditei numa monoterapia, tá? Eu realmente acho, eu tenho muita dificuldade hoje de olhar no problema. Eu sempre foco no todo primeiro. Então, eu vou fazer a parte de nutrição celular, eu vou desinflamar a pessoa, eu vou tratar do terreno biológico, ver se tem metais pesados, não sei o quê. Botar os hormônios em ordem, todos. Porque não adianta. É que nem, por exemplo, eu falo muito sobre melatonina em fertilidade. É sensacional. Tem muitas publicações sobre isso e eu tenho também muita experiência com isso. Só que não adianta tomar só melatonina. Se você não tiver um T3 otimizado, se você não tiver um DEA otimizado, uma vitamina D ótima, em pelo menos 80, né? Se você estiver inflamado, se você estiver com aluno muito metal, pesado, disruptor endócrino. Então, a gente realmente precisa... Se o paciente chega para mim tentante... Eu vou esquecer que ela está tentante. E vou fazer toda a base. Na maioria das vezes, nesse processo, ela já engravida. Legal. Sim. E você acredita, assim, você vê na sua prática e nos estudos que esse aumento da infertilidade de mulheres fazendo FIV é só porque a gente está querendo engravidar mais tarde mesmo? Ou tem alguma questão mesmo do envelhecimento ou ambiental na Olha, o que eu tenho visto é mulheres jovens fazendo FIV. Então, eu acho que são duas coisas. Primeiro, que às vezes a mulher hoje quer ter filho mais tarde, com 40, 42. Cláudia Raia com 55, né? Mas também acho que mulheres muito jovens, com 30 e poucos anos, FIV, tem aumentado mesmo. Muito. Então, eu acho que são os nossos hábitos levando ao envelhecimento celular precoce. Lembra que eu te falei do artigo do adolescente que tem hábitos ruins? Vai ter um envelhecimento biológico precoce, né, no adulto jovem ali. O anticoncepcional, uma menopausa química. Então, muitas de nós começou a tomar anticoncepcional com 15, 16 anos. Com 25 já são 10 anos. Com 30 são 15. Sim. E é uma menopausa química. Às vezes você não reassume esse eixo. Às vezes sim, às vezes demora não. mais. Às vezes demora mais e às vezes não. É igual quem faz ciclo de anabolismo. Às vezes ele reassume o eixo, às vezes não. Às vezes fica com uma azoospermia. Sim. Mesma coisa, mulher. Né? E é muito de cada um. Não adianta falar que tem uma fórmula mágica de um tempo e dose que não vai inibir o eixo de forma permanente, porque é muito de cada um. Muito de cada um, do tipo do hormônio que você usou, do quanto tempo você usou. Sim. Né? Então, eu acho assim, como que as pessoas podem ter medo de usar um hormônio bioidêntico na menopausa, que é um tabu, né? Sim. E não tem medo de usar um anticoncepcional, que é um hormônio que seu corpo nunca viu na vida, que vai lá e faz uma bagunça no seu eixo esteroidal inteiro, porque você pega uma menina que toma anticoncepcional, ela tem DEA baixo, pregnenolona baixo, testosterona baixa, estradiol baixo, progesterona, menopausa. Esses dias eu atendi uma paciente de 27 anos, que tinha 7 anos que usava Implanon, estava tendo fogacho e ressecamento vaginal. Insuficiência de estrogênio. Sim. Você acha que essa menina daqui a pouco vai ter dificuldade para engravidar? Lógico. E ela era nova? 27 anos. Nossa. Essa questão é muito delicada mesmo. Eu também estou vendo meninas jovens que você vê uma inibição do eixo, assim, com hormônios sintéticos, né? E o Mirena é a mesma coisa, né? Então, assim, muita gente fala, mas o Mirena, o efeito é só local. Gente, se você passa um creme na sua pele e ele chega na sua célula, você imagina dentro do útero, que é altamente vascularizado. Tanto que antes falavam, não, o Mirena é só local, ação local, mas agora surgiu um novo que tem menos hormônio, porque, na verdade, a ação acaba sendo sistêmico, né? Cai na corrente sanguínea. E não dá para saber como cada uma vai reagir, né? Essa questão de hormônio. E eu vejo muita menina nova também, assim, jovem, longe da menopausa,
usando pílula ou algum desses, com a testosterona assim, 0, testosterona livre 0, DHEA 0. Exatamente. E você vê, um DEA abaixo de 250, ela não engravida, não nida. Se engravida, não nida. E a melatonina, qual que é o efeito? A melatonina é um grande geroprotetor, né? Quando eu falo geroprotetor, ela trabalha em todos os pontos da cascata do envelhecimento, absolutamente todos. Então, ativa a telomerase, ativa as sirtuínas, modula aqueles SASPs lá, induz autofagia e mitofagia. Então, tem muitas publicações falando do uso da melatonina em fertilidade, muitas mesmo. E eu estava contando para ela antes de você chegar, até para quem vai fazer FIV, tem alguns artigos mostrando que eles estão colocando tanto o embrião quanto o óvulo na cultura com melatonina, para melhorar a qualidade na hora de implantar. Olha. E o GH? Você usa também para as mulheres que querem tentar? Eu só uso hormônios se a pessoa for insuficiente. Tá? Então, é um uso fisiológico. Então, eu uso, se a pessoa for insuficiente, estiver com GH baixo, eu uso. Senão, não. Sim. Eu não vejo como o GH... O GH não tem um protagonismo quando o assunto é fertilidade, não. Tem algumas clínicas que acabam usando, né? Porque dizem que pode ajudar, né? Eu nunca li nada sobre isso. É que assim, o GH são os growth factors, né? Que são os fatores de crescimento que vão estimular as nossas células-tronco a se diferenciarem. Só que se você tiver uma célula-tronco senescente, não vai adiantar muito o GH. Então, hoje, o ponto de intervenção é realmente a senescência celular. Ele é só um fermento, né? Eu gosto muito de GH, eu uso em mim, inclusive, há muito tempo. Como hormônio, assim como eu uso hormônio tireoidiano, como eu uso estradiol, como eu uso progesterona, como eu uso testosterona. Então, é uma suplementação fisiológica, porque eu já não produzo mais em quantidade suficiente para me manter bem, né? E quando que você acha, Andréia, que a mulher deve começar a pensar numa suplementação igual essa que você falou? Eu já estou fazendo porque eu já não tenho mais. Mas dá para adiantar um pouco? Eu estou começando a minha menstruação falhar, né? Estou lá nos meus 40 e poucos anos, a minha menstruação começou a falhar. Já pode entrar com alguma intervenção para que ela não sinta os malefícios, assim, né, do climatério ou da menopausa? Tem que esperar estar morrendo, Falando especificamente dos hormônios esteroides, que são os hormônios sexuais, porque, assim, os hormônios, eles realmente trabalham como uma orquestra. Então, eu nunca reponho só os hormônios sexuais. Eu sempre vou ver suprarrenal, tireoide, tudo que está faltando, tá? Então, se precisar de hormônio tireoidiano, vai tomar. Se precisar de cortisol, vai tomar. Enfim, melatonina, hormônio D, que é um fator de transcrição, né? Então, tudo isso que é a vitamina antes. D. Só pra Que é a vitamina D. Mas, assim, na saúde da mulher, por exemplo, a progesterona, ela começa a declinar por volta dos, Rafa, 35 anos. Eu estava falando no carro para ele. Dos 35 anos. Chamadoral, Rafa. Que é quando a mulher começa a apresentar aquelas queixas que a gente, que é médica, chama de predomínio estrogênico, e para o leigo é TPM. Então, você vê que nessa fase a mulher começa a ter alteração do ciclo menstrual, ele começa a ficar mais curto, às vezes, então começa a ter um sangramento mais intenso, muita cólica, muita labilidade emocional. Isso normalmente é insuficiência de progesterona. Então, aí, você já pode começar a suplementar a progesterona. E aí, nessa fase de 35 anos, 38, eu suplemento a progesterona de uma forma cíclica, no segundo período, né? Que é o período onde ela realmente está mais alta. Então, você coloca ali do 14º ao 26º dia do ciclo. E, assim, 90% das vezes você resolve essa questão do predomínio estrogênico. É impressionante, tá? É uma melhora progressiva, mas com 90 dias, normalmente, ela fala, nossa, nem lembro mais que eu tinha TPM. Tá? Até os maridos agradecem. E melhora sono, humor, essa questão também. E uma questão seguinte, por exemplo, um grande problema. A mulher, quando entra nessa fase, ela começa a ter ferritina baixa, tem que ficar transfundindo ferro por causa dessa menstruação. Então, é uma coisa que a gente precisa resolver. Né? Bom, quando a mulher já está lá com uns 42, 45, o estrogênio também começa. Porque a questão do estrogênio e a progesterona é o equilíbrio entre os dois. Tá? Então,
caiu a progesterona, por que ela tem predomínio estrogênio? Porque ela produz muito estrogênio? Não, porque está com menos progesterona. Só que depois o estrogênio também cai um pouquinho. Então, quando a mulher é mais velha um pouco, eu faço a progesterona em dose um pouco menor, porque não precisa mais de tanto, que o estrogênio também caiu, e de uso contínuo. Aí eu posso fazer por via oral. Eu gosto muito do transdérmico quando eu uso ele cíclico. Aí, quando a mulher entra no menopausa, não precisa esperar parar a menstruação para repor o estrogênio, não. Se ela tiver sinais de insuficiência de estrogênio, como, por exemplo, fogachos, ressecamento vaginal, candidias de repetição, né? Labilidade emocional, alteração do sono, porque tanto o estradiol quanto a progesterona implicadas no sono, né? Diminuição de libido. A gente já pode começar a colocar o estradiol, sim, independente dela ainda estar menstruando ou não. Perfeito. E não sei se você sabe, mas o último hormônio esteroide que declina na mulher é a testosterona. Normalmente é o que a gente põe primeiro. É verdade. Mas não deveríamos, tá? Assim, Sim. depende. Porque, por exemplo, uma menina que usou anticoncepcional há 20 anos, Aí sim. né? Já achatou esse eixo, não produz mais, etc. Não, tanto que queixa de libido, muitas vezes você faz só reposição estrogênio e progesterona e já melhora. Com Né? certeza. O estradiol muita é o gente acha que grande não. hormônio anabólico da mulher, inclusive para libido. Sim. É o principal. Eu vejo muito, assim, na clínica, né, sendo psiquiatra, que muitas mulheres chegam ali nos 40 e pouco, eu tô começando a falhar a minha menstruação, né, o meu humor já não tá legal, eu já não tô dormindo, são as duas coisas que você falou, então, é muito prevalente, né, na clínica isso. E aí eu acabo, né, conversando com elas, precisamos repor e tudo mais, né, até a Andréia trabalha junto, mas muitas têm muito medo. Sim, impressionante. Né, como ainda Elas não querem, não, eu não posso, porque minha mãe teve câncer, né, minha tia teve câncer. Como que é hoje? Como que você trabalha com isso para mudar mesmo o mindset das pessoas, para que elas entendam que não é o que o passado falava, né? Hoje é totalmente diferente. Você sabe que muitas vezes a gente subestima as pessoas, mas eu percebi o seguinte na minha prática clínica. Quando as pessoas entendem, elas entenderam, fez sentido para ela. E aí ela adere ao tratamento, tá? Então, eu tenho no meu computador umas aulas, eu dou muita aula, né? Eu tenho uma aula que eu dava para leigo, que tem lá o que é hormônio, o que é um hormônio isomolecular, o que é um hormônio remédio, uma molécula de testosterona bioidêntica, uma molécula de testosterona diferente, uma molécula de estradiol bioidêntica. Então, eu explico para elas exatamente a diferença de um hormônio remédio e um hormônio que o seu corpo conhece. Então, tem até um Lego, que eu falo que o hormônio é igual aquele brinquedinho Lego. Você tem que fazer um encaixe perfeito para que aquela mensagem seja correta. Se esse encaixe não for perfeito, a mensagem sai errada. Por isso que se acreditava que o hormônio dava câncer, porque antigamente usavam um hormônio que era da urina da égua, que era da soja. Aí eu mostro que é o mesmo estrogênio, só que eles são diferentes, são moléculas diferentes, né? Porque esse é da mulher e esse aqui é o outro diferente. E outra analogia que a gente pode fazer é o seguinte: se hormônio desse câncer, quem teria mais câncer? A grávida. A grávida, um adolescente. Sim. E não o idoso que não tem mais hormônio, né? Então, isso é uma coisa, assim, tão óbvio que fica esquisito, né? Mas ainda tem muitos médicos que não prescrevem. Ainda tem muito. Não é só os muitos. pacientes que têm medo. Tem muito médico que ainda não entendeu. Que aí a Principalmente paciente os vai, médicos. eu vou no que eu conheço há muitos anos, que eu passo e eu confio nele. O que eu aí percebo não na fazem. minha prática clínica é o seguinte: o paciente quer uma coisa chamada resultado. Quando você muda a vida dele, você muda a vida dele. Ele acorda bem disposto, ele tem libido, a composição física dele melhorou, A pele, entendeu? cabelo, pele. Aqui que eu vou ficar. Por que eu vou lá no outro que tá me passando um monte de remédio e eu continuo me achando péssima? Péssima. Sim. Você que é psiquiatra. Eu estava contando para ela sobre um livro que eu indiquei. Ah, sim, até anotei. Não sei se você já leu, Uma Questão de Equilíbrio. É de um psiquiatra brasileiro chamado Sérgio Kaplax. Sei. E Mas eu não ele pensou, ele fala muito sobre hormônios e neurotransmissores, é muito interessante. E uma das coisas que ele pensou foi: por que eu não consigo ajudar os meus pacientes na maioria das vezes? Eles vêm, eu passo um remédio, ele melhora um pouco, daqui a pouco piora, o paciente volta, eu aumento a dose, daqui a pouco eu acrescento mais um, eu troco. E começou a não fazer sentido para ele. E ele percebeu que na menopausa era mais difícil. É mais difícil. E além de ser mais difícil, também era um time de
de desencadear depressão, pânico, essas coisas todas. Então, ele começou a estudar a implicação dos hormônios nas doenças psiquiátricas e também dos neurotransmissores. É bem interessante, né? Então, o que eu falo, outro tabu é a estatina, né? Nossa, muito. Então, eu pergunto assim, escuta, você acha que colesterol alto é deficiência de estatina? Seu corpo não conhece estatina, não tem deficiência de estatina no corpo. Colesterol é um marcador, está alto, você tem que saber por que ele está alto. E na maioria das vezes é insuficiência de hormônio tiroidiano. Você começa a fazer T3, ele cai. Sim. Vejo isso muito na minha prática clínica. Então, quando você explica e mostra, lembra que eu te falei? Olha aqui. E mostra o resultado, né? Acho que ajuda. Eu faço muito uma analogia da menopausa também para os pacientes, que é eu falo que quando a gente tem um vaso e você deixa o vaso secar, que é a mulher, né, sem os hormônios. Se você espera ele secar totalmente, você vai precisar de uma dose muito maior de hormônio, de água, né, colocar até aquele vaso se reerguer, né? Então, se você faz isso na perimenopausa, né, então antes de parar totalmente a menstruação, de começar os sintomas mais intensos, você já vê ali quando começa a ter uma queda e você começa a repor, então começa a reduzir os níveis, você já vai regando e repondo isso, você não espera ele secar. E aí você consegue usar doses menores de hormônio, de uma forma mais fisiológica, né, como a gente faz hoje, mas uma via não sintética, né, natural, e aí tem menos riscos também, né? Com certeza. Você já pensou se deixar uma mulher menopausar 10, 15 anos, às vezes ela chega para você com osteoporose, já. E aí, para reverter, muito mais difícil. Com algum grau de demência ou de perda de memória, que a gente sabe que o estrogênio é indispensável para a saúde, para a memória, né? Tanto do homem quanto da mulher. Então, é uma preocupação que a gente tem. Às vezes, hoje, os homens usam muito inibidor de aromatase, fica com estradiol muito baixo. Isso está muito implicado com todos os tipos de demência na idade adulta, né? O estrogênio é tão importante para o cérebro que ele é capaz de ser produzido no cérebro. Numa situação de extinção. Mesmo para os homens, realmente. Eles acham que tem que estar zero. E não é assim. Então, o estrogênio no cérebro, ele é capaz de mudar a via metabólica para usar corpos cetônicos, sabia? Então, assim, ele tem um papel muito importante na memória. E no hipotálamo ele inibe o apetite. Muita gente acha que é o contrário, mas a falta dele é um outro fator que a gente engorda na menopausa. Exatamente. No intestino também, né? Sim. As pessoas falam, vou engordar, doutor. Pelo contrário, você vai engordar se ficar sem. Se ficar sem, exato. Que é o que acontece, a gente vê engordar e principalmente na barriga, né? Eles deposita na barriga. Igual o homem, né? Porque não tem... Mas é isso. Acho que hoje em dia não tem mais... Antigamente a gente fala, mas são poucos anos atrás que as mulheres pensavam que eu só vou repor os hormônios se eu tiver fogacho, se tiver... Então, muitas ainda recebo falando, não repus. Nossa, por que você não repôs hormônio? Não, o médico falou que não tinha indicação. Eu não precisei. Ou então eu falo, não, doutora, eu não sentia nada. E hoje a gente sabe que não precisa sentir, né? Os hormônios fazem falta. A gente fica metade da vida na menopausa, né? A gente estava comentando. Por exemplo, o estradiol, a gente falou do cérebro, endotélio. Então, o estradiol que faz produção de óxido nítrico. Então, evita doença cardiovascular também, né? Testosterona está na parede dos vasos, controlando o tônus, né? Então, evita, por exemplo, uma hipertensão arterial. Onde tem mais receptores de testosterona no corpo humano, no miocárdio, no músculo cardíaco, né, no cardiomiócito. Então, eles têm muitas funções, no né? corpo todo, né? No corpo todo. É igual o T3 também, é no corpo todo, não é em uma parte ou outra. E você falou uma coisa que eu também achei muito interessante, que é da ocitocina. Que a ocitocina é nosso hormônio do amor, né? A gente fala que nos deixa mais sociáveis, é liberado ali na amamentação, na gestação, quando a gente faz amor também, sabia? Sim. Quando abraça. Quando abraça, então é o hormônio do amor. Mas você falou de alguns outros usos dele nessa questão da longevidade. Nossa, então, a gente vai estudando, né? Então, a primeiro uso, fora essa questão, que eu vi foi na proteína spike, que eu falei aqui no pós-Covid, né? E você sabe que eu dei uma palestra recente falando das novidades ali da reversão do envelhecimento celular. Eu não sei se vocês já ouviram falar de transfusão de plasma jovem, né? Tem um milionário fazendo isso nos Estados Unidos, mas tem publicações a respeito. Já ouvi falar, né? sim. Então, o que acontece? O nosso plasma, ele tem realmente algumas substâncias capazes de fazerem
uma reversão epigenética do nosso envelhecimento celular. E uma dessas substâncias é a ocitocina, sabia? Então, ela é um geroprotetor. Tem esse artigo lá na minha aula, né? E eu uso muito ocitocina na minha prática clínica para ansiedade. Funciona muito bem. Os pacientes amam. Não sei se você usa na sua prática clínica. Não. Para tirar psicotrópico, né? Então, eu uso 20 UI 2 vezes por dia, ou em sprayzinho nasal, ou em pastilhinha de absorção oral. E os pacientes gostam bastante. Uso via intramuscular, uso via subcutânea, uso via endovenosa. Então, depende do meu objetivo, né? Por exemplo, atleta, eu atendo muito atleta. Então, atleta vai fazer uma maratona, tá ansioso, não sei o quê, eu uso subcutâneo, eles adoram, assim, realmente. Ele é bom porque, como é um hormônio que a gente conhece, ele não é um remédio, ele nem te deixa muito down, nem muito hype, nem nada. Ele simplesmente normaliza. Estabiliza. É. Muito legal. E você falou também da N-acetilcisteína, né, do NAC. Você tem usado bastante? Qual que é o uso, assim, na clínica? Porque eu uso na psiquiatria e eles têm bons efeitos, né? Tem bastantes estudos também. Para humor, para ansiedade, até para TDAH. Para que você tem usado? O NAC eu uso principalmente no pós-Covid. Uso como precursor da glutationa, né, junto com a glicina e a glutamina, porque às vezes, hoje em dia, a questão do uso de antioxidantes está bem diferente, né? Então, a gente sabe que o uso excessivo de antioxidantes pode ser prejudicial. Por exemplo, você fazer muito alfa-lipóico pode explodir as mitocôndrias e tal. Então, eu tenho usado muito precursores, por exemplo, de alguns antioxidantes, né? E, enfim, uso como geroprotetor também. Uso bastante a N-acetilcisteína na minha rotina. Na fase 1 e 2 de detox hepático, então na fase de desinflamação e de antioxidação eu uso também. Uso bastante, uso para tudo. É como eu disse para vocês, eu tenho muita dificuldade de focar no problema, muita. Eu sempre vou esquecer o teu problema, fazer o todo, e depois, se ele ainda estiver lá, daí eu vou para coisas mais específicas, tá? Então, por exemplo, na questão da fertilidade, eu vou fazer toda a base. Na maioria das vezes, ali já vai dar certo. Não deu, então, realmente, às vezes tem uma reversão, tem um envelhecimento de ovário, porque quando a gente fala em óvulo, você pode ter uma quantidade baixa, que a gente não tem como mexer, mas pode ser na qualidade, né? Aí você pode chegar até numa oxigenoterapia hiperbárica, por exemplo. Bacana. Aí você vai fazer coisas mais precisas, né? Vai fazer melatonina em altas doses, vai fazer oxigenoterapia hiperbárica e tal, mas eu nunca faço isso sem fazer a base antes ou concomitante. Para tudo, E o paciente fazer a base também. Fazer a parte dele. Só se ele não fizer a parte dele, não dá. Outra questão do envelhecimento, que acho que a gente não comentou ainda, é a questão do intestino, né? Que só o envelhecimento por si, ele já vai deixando o nosso intestino mais permeável, né? Isso tem estudo mostrando que só com o envelhecimento ele vai ficando mais impermeável e isso leva uma piora no envelhecimento, né? Que gera todas as doenças crônicas, né? Neurodegenerativas, que muitos até estão dando o nome do inflammaging, que você, além de envelhecer, envelhece inflamando mais. O inflammaging é um termo que ele surgiu pelo seguinte, eles perceberam que os marcadores da inflamação eram iguais aos marcadores do envelhecimento. Então, envelhecer significa inflamar. Só que inflamar também significa envelhecer. Uma coisa é um ciclo. Quando você envelhece, lembra que eu falei que as células velhas produzem aquelas substâncias de fenótipo de senescência, que são citocinas inflamatórias, fatores de crescimento, para pedir socorro, aquilo vai para o extracelular, então gera uma inflamação. Mas a inflamação também leva ao envelhecimento celular, né? Uma coisa leva as duas coisas. Sim. Quanto ao intestino, se a gente deixar as células do nosso intestino ficarem disfuncionais, vai alterar a flora e vai fazer leaky gut e tudo mais. Mas eu acredito piamente que quem faz isso realmente são os nossos hábitos alimentares. Sim. Com certeza, né? Acho que falou intestino, a primeira coisa é a comida que chega lá, né? É a coisa que mais tem impacto no intestino. Uso de fármacos, né? Sim. Uso excessivo, por exemplo, dos prazóis da vida, né? Vários fármacos interferem também nessa questão, tanto da absorção dos alimentos quanto das desbioses. E quais são os exames que são solicitados para detectar uma inflamação geral, né, no nosso corpo, né, e também um envelhecimento? Porque
falou bastante do envelhecimento, dos telômeros, eu sei que tem alguns exames aí. Tem. Quais que são? Marcadores inflamatórios, nós temos vários. Os mais precoces são as interleucinas. Você pode pedir interleucina 6, TNF-alfa, interleucina 1-beta, interferon gama. São os mais precoces, né? Que são produzidos ali principalmente pela nossa gordura visceral ou pelo intestino, quando os toll-like receptor lá são ativados pelas glicoproteínas lá, enfim. Muito bem. Só que são exames que às vezes os convênios não cobrem, né? Então a gente não usa de rotina. Então, o que eu uso assim na minha rotina que me dá um parâmetro muito seguro de conduzir essa questão da inflamação? Porque quando essas interleucinas chegam no fígado, elas sinalizam para que você comece a produzir PCR. Aí elas sinalizam para as hepcedinas, que vão interferir no metabolismo do ferro, e você começa a aumentar ferritina e fibrinogênio, né? Além disso, ácido úrico, que está muito linkado com resistência insulínica. Sim. É um grande marcador inflamatório e de estresse oxidativo. Ácido úrico. Ninguém dava bola para o ácido úrico. Para mim, é um dos mais importantes. Sim. As transaminases, né? Principalmente a fosfatase alcalina e a gama-GT. Insulina, para mim, é o mal do século. Então, uma insulina acima de 6... ela já sinaliza também para as interleucinas lá. Ela faz uma sinalização totalmente heterogênica e inflamatória, né? E para a gente fazer diagnóstico de resistência insulínica, às vezes não basta a insulina basal. Muitas vezes eu já peguei vários pacientes com 5 de insulina basal e na curva explode, 700, né? Também já. Então, a homocisteína, que inclusive é um marcador de idade biológica, a metilação, e é um marcador da metilação nossa. A homocisteína a gente gosta de abaixo de 8. Então, esses são os marcadores inflamatórios, a polipoproteína A e a polipoproteína B, principalmente a B, que tem que estar menor que A, e triglicerídeos, e a relação entre o triglicerídeo e o HDL, que tem que ser menor que 0,7. Perfeito. É o que eu uso na minha prática clínica de marcadores inflamatórios. De idade biológica, que você perguntou dos telômeros, nós temos 2 marcadores fidedignos de idade biológica. O teste do telômero, do comprimento dos telômeros, e o teste da metilação. A metilação também é um marcador de idade biológica, porque o nosso metiloma, ele muda de configuração. É como se fosse assim. O nosso DNA é o nosso disco rígido. E a nossa epigenética é como se fosse um software. Então, é como se tivesse um CD de música, não sei nem se vocês são dessa época. Sim. Mas um CD de música que é rígido, mas ele precisa ser lido para tocar essa música, né? E quando esse CD fica riscado, você não consegue mais tocar a música adequadamente. Sim. E é isso que acontece no envelhecimento. Essa perda de comunicação que acontece, né? Então, o encurtamento do telômero leva a um transtorno de metilação. Então, a leitura desse disco não é mais adequada. Então, quando você tem uma homocisteína alta, além do risco cardiovascular, da homocisteína e tal, você não estar metilando bem significa que você está muito mais exposto às suas falhas genéticas. Então, algum gene que poderia estar silenciado, ele pode transcrever quando você não está metilando bem. Nossa, muito bom. Seu disco está arriscado. Você falou no começo também da metformina. O que é a metformina? Né? Além das outras coisas que você usa, a metformina pode ajudar tanto no envelhecimento, né? Tanto na saúde mesmo, né? Em geral. A metformina, ela é uma droga hipoglicemiante, ajuda a sensibilizar o receptor de insulina, mas é o que a gente chama de droga reposicionada. Ou seja, hoje ela tem outras ações muito mais importantes. Ela é um grande geroprotetor mesmo. Então, ela ativa, por exemplo, a PGC1 e faz biogênese mitocondrial. Ela é capaz de ativar a telomerase, né? Então, eu uso bastante a metformina como geroprotetor mesmo. Uso até doses bem boas. Eu uso, mesmo quem não tem resistência insulínica, 750 miligramas 1 a 2 vezes por dia. E só temos que ter um cuidado que ela interfere um pouquinho na absorção da vitamina B12. E aí essa é uma preocupação, porque sem vitamina B12 você não metila bem. Aumenta a homocisteína, né?
Então, eu suplemento a B12 nos meus pacientes por via endovenosa, mas eu estou sempre cuidando disso daí. E pacientes que são alérgicos à B12, que têm algum problema com a B12? Porque eu já peguei 2 pacientes, até conversei com o André, discuti o caso, que pacientes que fizeram, né, reposição de B12 e encheram de manchas, assim, no corpo, ficaram realmente com uma reação mais alérgica. Foi por via oral? Não, foi, acho que citoneurin mesmo, não foi? Não, foi via oral que ela fez. Mas tem a cápsula, a drag, né, de citoneurin. Aí, acho que foi, não? Uma delas foi, mas a outra não. A outra não. Era manipulado. Era manipulado. Eu penso que essa alergia não é a B12. Eu penso que essa alergia é de alguma coisa Recipiente. usada no veículo, né? Um corante, um adoçante, a própria cápsula, né? Eu até ia te perguntar isso, assim, eu agora estou usando só a metilcobalamina, que tem até a dosemaste pronta. Sim. Qual tipo você usa? Eu uso metilcobalamina. Que é a via que ajuda na metilação. Sim, que é a via que já usa na metilação. A forma, na verdade. Eu uso a parte de nutrição celular, eu faço endovenosa nos meus pacientes. Endovenosa? Endovenosa. O meu soro de nutrição celular tem todas as 8 vitaminas da família B, a vitamina C, pool de minerais, pool de aminoácidos. Porque metilação é uma coisa muito complexa. A gente acha que é B6, B9, B12, mas não é. Para metilar bem, você tem que ter B6, B9, B12, B1, B2, B3, NAD e magnésio. E às vezes metionina e às vezes SAMe. É complicado, às vezes, você baixar uma homocisteína. Você tem que realmente entender todo aquele processo de metilação para entender. E ainda tem os polimorfismos da metoxtetraidrofolato redutase, que pacientes que têm polimorfismo nessa enzima, normalmente você precisa fazer doses mais altas de B2 para poder resolver o problema da homocisteína e da metilação. De B2? 2. Porque a B2 é que vai fazer essa enzima funcionar melhor. Ah, sim, porque para essas pessoas que elas conseguem fazer um teste genético e ver se elas têm um polimorfismo. Nem precisa ser genético, você pode pedir um exame de sangue normal no laboratório. Polimorfismos para metoxtetraidrofolato redutase, ele te dá. E quanto mais polimorfismos ela tiver, mais difícil de metilar. Legal. Falando desses exames, tem algum outro que você usa, assim, desses exames genéticos, de polimorfismo mesmo? Eu uso. Microbioma? Eu tenho um que eu montei um perfil, que eu chamei perfil biohacking, do Congenera, tá? Porque, assim, o que eu penso de teste genético? Teste genético depende, eu não gosto. Por quê? Quando ele te dá um resultado probabilístico, você vai fazer o que com aquela informação? Por exemplo, você tem não sei quantas de chance de ter tumor de mama, igual a Angelina Jolie foi lá e tirou a mama. Mas e se for uma chance de ter Alzheimer? Você vai tirar o cérebro? Não, né? Então, como hoje nós estamos na era da epigenética, a gente sabe que a sua genética não é o seu destino. Você não é refém da sua genética. Então, esse gene que você tem, ele pode transcrever ou silenciar. E o que vai fazer isso acontecer? Você tem que estar metilando bem, você tem que estar com telômeros longos. Então, eu uso o teste genético quando ele me ajuda a suplementar. Então, por exemplo, polimorfismos, que eu sei que eu preciso colocar mais B12, tenho dificuldade para absorver certos tipos de vitamina K2, né? Aí sim eu acho interessante, porque olha, eu sei que essa pessoa precisa de uma dose maior disso ou daquilo. Só que tem paciente que adora ver esse negócio da doença. E tem outros tem gente que é curiosa, né? E tem outro que é capaz de desenvolver uma doença se ela souber que tem um gene. Eu acho muito delicado mesmo, por isso. Entendeu? Até aqueles alimentares, acho que tem que ter muita cautela, você tem que ter uma indicação, senão você fica ali com o resultado. Agora, os da idade biológica, eu acho que todo mundo deveria fazer. E conhecer a sua idade biológica. Que é o do telômero. E você pode fazer periódico. Então, você pode fazer, por exemplo, eu fiz o meu agora, recente. Aí eu vou fazer a câmara hiperbárica, uns 90 dias. Vou fazer de novo, porque tem estudos que mostram que em 90 dias a câmara hiperbárica é capaz de reverter, de alongar em 20% ou mais os seus telômeros. Isso corresponde a 10 anos a menos de idade biológica. Só que, assim, as publicações que tem a respeito, elas fazem um programa muito intensivo, assim, de 5 vezes por semana por 90 dias. Que é uma coisa meio inviável,
até financeiramente e tal. Então, eu estou tentando montar um protocolo que seja eficiente e que seja viável. Factível. E daí nós estamos desenvolvendo esse trabalho junto com o pessoal da SMOB, que é a Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, que eu sou sócia fundadora. Então, nós vamos fazer com um número X de pacientes isso para a gente tentar estabelecer um protocolo viável. E explica um pouquinho, Andréa, sobre a câmara hiperbárica, então. Porque é algo que já existe há bastante tempo, né? Antes era mais para curar feridas, né? Mais cicatrização, assim. E hoje vem sendo estudada mais até para isso, né? Para diminuição de envelhecimento, né? Melhora da qualidade de vida. Tem vários estudos diferentes. Da onde que veio, né? Esses estudos e como que funciona? É assim, como você disse, a oxigenoterapia hiperbárica já existe há uns 30 ou mais, né? E a grande indicação era tratar feridas que não cicatrizavam, pé diabético, osteomielite, complicações de feridas cirúrgicas, né? Queimados e tal. Mas pesquisador, eu sei porque eu sou é um bicho curioso, né? Alguém pensou assim, bom, se esse negócio tem esse efeito na pele, como que será o efeito nos outros tecidos? Então, é aquilo que eu falo da nossa unidade maior. Nós somos células. Independente se é da pele, do fígado, do intestino, nós somos células. O que muda é o microambiente ali, né? O terreno biológico, enfim, mas a célula é a mesma. E aí, os estudos começaram a demonstrar que ela tinha efeitos muito parecidos em outros tecidos, né? Então, hoje em dia, ela tem sido muito indicada. Por exemplo, eu fui para Dubai recentemente, visitei uma clínica de oxigenoterapia hiperbárica lá, que é liderada por um neurocientista israelense, que foi o primeiro a publicar o alongamento de telômeros com a hiperbárica. Depois dele já teve outros. Então, o foco dele é muito em doenças neurológicas. Então, por exemplo, eles usam para reversão do envelhecimento celular, porque lá você pode divulgar isso, né, como um tratamento. Eles usam para Alzheimer, para pós-Covid, para o brain fog, né, para pós-acidente vascular cerebral, pós-concussão cerebral, autismo. É muito interessante. No Brasil, tem se utilizado muito para cirurgia plástica. Então, os cirurgiões plásticos, eles não estão usando mais só para tratar a complicação. Eles estão colocando no pré e no pós-operatório para que essa célula vá para a cirurgia já numa condição melhor, sabe? Então, assim, além das indicações formais, né? E para o rejuvenescimento celular, eu vou começar a trabalhar agora com ela. Acabou de chegar na nossa clínica umas 2 semanas. Mas já tem muita publicação a respeito. Para fertilidade, para artrite, para artrose, sabe? Então, acho que como nós somos células e ela realmente melhora a saúde da célula, a gente tem uma gama bem ampla aí de indicações. É um anti-inflamatório, né? Bem potente. Na verdade, ela vai além, né? Ela alonga telômero. Então, ela faz com que as células zumbis voltem a funcionar bem. Sim. E quando você usa o termo biohacking, que você tem uma comunidade, né? Um grupo. Tem. Quais são as outras ferramentas que você, além do jejum, que a gente já falou bastante, a cetogênica, banho gelado você comentou, tem mais alguma coisa? Tem várias, né? Então, o que significa biohacking? É a possibilidade de você hackear a sua própria biologia, conhecer ao máximo a sua própria biologia e tirar proveito disso para ter uma performance cada vez melhor e idade biológica melhor também, né? Então, tudo isso que a gente já falou de estilo de vida, então comer comida de verdade, ter uma boa noite de sono, isso é indispensável, porque é durante a noite que acontece o reparo da célula, né? E sinalização para hormônios e tudo mais. Fazer exercícios físicos, então tudo do estilo de vida que a gente já falou. E aí, tem algumas ferramentas, por exemplo, banho frio ou sauna, né? Além de induzir as proteínas do choque térmico, que vão fazer toda essa limpeza celular, quando você toma um banho frio pela manhã, por exemplo, você libera cortisol. E esse cortisol vai já sinalizar uma boa noite de sono, vai te dar mais energia, você libera
epinefrina, que vai produzir dopamina, e essa dopamina vai te modular o estresse diário do dia a dia, então vai fazer com que esse estresse impacte menos na sua saúde, né? Você vai ter um sono melhor. O gelo, a imersão no gelo, então não existe nada mais ativador do metabolismo do que é o frio, né? O frio ativa muito o nosso metabolismo. E aí existe também o uso de tecnologias, né? Então, os biohackers usam, por exemplo, aplicativos que ajudem a controlar seu sono, que ajudem a controlar seu jejum, que ajudem a controlar sua alimentação. Implantes, desde implantes hormonais até implantes. Não sei se vocês viram essa semana, um senhor que tinha Parkinson recebeu um implante que voltou a andar. Então, é um recurso tecnológico que ajuda na sua performance, na sua saúde, né? Então, tudo... Desde tecnologia até o mais simples lá, a gente lembrar da nossa origem comer salada. Quanto homem das cavernas, que possa melhorar a sua performance em todos os sentidos. Perfeito. Cognitivo, sexual, composição física, de saúde, né? E aí entram suplementos também. Aterramento, que é pisar na terra, né? Pisar na cuidar grama, das emoções na também entram, né? Mindfulness, cuidar das emoções. E principalmente uma coisa que talvez eu acho que é o mais importante, que chama hormese. Vocês sabem o que é hormese? Não. Hormese, mas você já ouviu falar, o que não te mata te fortalece? Sim. Então, assim, o estresse a gente sabe que é muito pernicioso, né? Todo mundo sabe disso, mas nem sempre. Estresses agudos fortalecem as nossas células, né? Então, por exemplo, quando você faz um jejum, quando você toma um banho gelado, né? Quando você salta de paraquedas. Atividade física mesmo. Quando você faz uma atividade física mais Muito intensa, intensa. o seu corpo entra em pânico. Quando você entra numa banheira de gelo, o seu corpo entra em pânico. E aí ele fala, está acontecendo uma coisa muito grave aqui. O que ele pega? Coloca o seu exército para frente, né? Então, ele melhora a sua imunidade, enfim, sua vascularização. E aí você cessa rapidamente esse estresse biológico. Aí vem o aviso, não aconteceu nada, tá? Então, as células voltam todas para a normalidade, ninguém sofreu, mas você treinou o seu exército. Ele ficou mais fortalecido, tá? Legal. Então, hormese, que são estresses biológicos agudos, fortalecem muito as nossas células. Legal. Porque o que faz mal é o estresse crônico, né? Contínuo. Crônico. Esse, gostei da palavra, é um treino mesmo. Muito bom. E a gente tem uma pergunta aqui que a gente... sempre faz, né, para as nossas convidadas. Na sua realidade, né, com as suas pacientes, as mulheres que você tanto ajuda, o que você acha que elas querem, né, que é o nome do nosso podcast? Olha, eu acho que elas querem muita coisa. Mulher sempre quer muita coisa, né? Muito. Mas eu acho que, na verdade, o que a gente mais quer e eu acho que eu posso falar isso até por mim mesmo, né? É ver os anos passarem mantendo o vigor da nossa juventude, né? Porque os anos vão passar de qualquer maneira. E eu acho que não basta simplesmente envelhecer bem e longe de doença. Não. Eu acho que eu quero ir além, eu acho que as mulheres querem ir além. Acho que as mulheres querem envelhecer mantendo seus corpos musculosos e magros, mantendo libido, né? Mantendo a sua capacidade laborativa de trabalho, sua cognição boa. Porque, na verdade, é só isso que importa na vida. A gente só dá valor para a saúde quando a gente perde, né? Então, eu acho que é isso. O que as mulheres querem é a sua melhor versão em qualquer idade. Perfeito. Você encontrou a sua melhor versão? Já se encontrou? Eu encontro todos os dias, porque eu acho que eu posso melhorar cada dia. Amanhã eu tenho que estar melhor que hoje. Então, E quando que foi o momento, assim, André, que você entendeu que cuidar da saúde como você cuida traria, né, um benefício de você ter uma qualidade de vida, né, ter, assim, músculos, ter, né, sua beleza, conseguir a parte da cognição, dar aulas e tudo. Quando foi, assim, que você percebeu isso? Foi na faculdade já? Foi mais além? olha, depois? eu acho que eu sempre tive uma coisa muito intuitiva. Por exemplo, eu parei de tomar refrigerante quando eu estava no 5º ano da faculdade. Então, eu não tomo refrigerante há muito tempo, né? Sempre tive uma alimentação boa, lógico que hoje é muito melhor, meio intuitiva. Mas quando eu comecei a praticar medicina integrativa, porque eu não sei se você sabe, eu sou cirurgiã pediátrica, Sim. né?
que faz uns 15 anos atrás. Tem lá no seu Instagram, cirurgiã. Então, eu sou muito estudiosa, muito, porque eu adoro, não é porque é minha obrigação. Então, não tem um dia que eu não baixo um artigo novo, porque eu também sou muito curiosa e tal. Então, eu comecei a estudar muito e eu nunca peço para alguém fazer alguma coisa que eu mesma não faça, porque eu acho que o exemplo arrasta. Então, os meus pacientes têm que ver em mim aquilo que eu prego para eles, né? E aí, quando você começa a colher os frutos disso, por exemplo, por que eu fui fazer medicina integrativa? Porque em uma época da minha vida eu comecei a sentir falta de energia, falta de libido. E eu era cirurgiã, eu falava, gente, não vou ter paciência de fazer a consulta de 1 hora, já acompanhava essa questão, gostava muito. Eu procurei uma colega e em 1 mês eu tinha ressuscitado, era uma outra pessoa. Então, quando eu vi que aquilo funcionou em mim, eu quis estudar sobre isso. E quando você começa a aplicar isso e ver que realmente é uma medicina de resultados, é um caminho sem volta, né? E quanto mais você estuda, mais você quer. E sempre tem coisas muito novas, eu estou sempre testando bioativos novos que aparecem e tal. Eu sou a novidadeira do pedaço, mas com muita responsabilidade. Então, acho que foi a partir do momento que eu mesmo precisei e que eu pude usufruir desse tipo de abordagem. E eu comecei a aplicar não só em mim, mas na minha família e nos meus pacientes até hoje. Ah, que legal. Nós sempre perguntamos isso. E eu tinha visto, né, que você era cirurgiã. E falei, nossa, que momento será que isso mudou, né? Virou a chave. E que geralmente é quando nós sentimos realmente dentro de nós que precisa algo ali ser modificado para nós termos um melhor resultado, né? E é difícil essa mudança, né? Mas que bom que E assim, a gente fala muito, muito de estilo de vida e isso é importantíssimo. Eu falo que é 70% da história toda, só que hormônios são os gerentes do nosso corpo. Tudo que é função é hormônio que dá uma ordem. Então, suplementar hormônios é um diferencial quando necessário, no momento que a pessoa precisa. Eu acho que é indispensável para que tudo isso que a gente está falando aqui... Porque quando você passa uma vitamina, tal, quando você faz jejum, você não vai enxergar a autofagia acontecendo, a sua célula nutrida, você não vai sentir. Agora, quando você põe um hormônio que você está precisando, nossa, sua vida muda. Eu vejo que eu tomei anticoncepcional há muito tempo. E hoje que eu sinto, né, quem eu sou, porque eu estou sem anticoncepcional, tentando engravidar. E aí eu vejo que em algum período do ciclo lá eu já fico com uma dificuldade de dormir, né, que eu não tinha antes. Né, em algum momento muda o humor, né, a fome muda. E aí disso também muito que surgiu a nossa ideia de trazer o projeto Metabolic, que é juntar, né, a mente realmente com os hormônios, porque não tem como separar, assim, as mulheres que eu atendo vêm com as queixas, né, hormonais, e que daí interferem no humor, e a Andrea também, né, vem com as queixas hormonais que também vão interferir no humor. Então, é super importante. Muito ligado, não dá pra separar, né? Não dá pra separar, é verdade. Até os maridos, às vezes, vêm e falam, nossa, como melhorou o humor da pessoa, né? É uma coisa impressionante. Muda muito. E temos uma outra pergunta aqui também, para finalizar. Assim, se você estivesse numa ilha e essa ilha fossem escolhidas algumas pessoas que iam ficar lá por algum tempo e você ia usar somente uma camiseta e nessa camiseta teria uma frase que te representasse. Então, as pessoas iam te olhar e falar, olha, essa eu sei quem é por causa dessa frase. Qual seria? Eu tenho 2. Uma é o exemplo arrasta e o outro é junto dos bons que a gente fica melhor. Eu acho que a gente... fazer comunidade, isso que a gente está fazendo aqui, trocar ideia, aprender junto, conhecimento, a gente sempre se torna mais forte, melhor. Então, uma dessas 2, você pode escolher. Qual que você escolhe? Juntas. Eu gostei da segunda muito. As 2 são ótimas mesmo. Mas muito legal. Bom. Sim. É legal, né? Porque eu tenho muitos alunos e tal, então eles vivem me marcando e eles põem as minhas 2 frases. Essas 2 estão sempre lá nos Tem que fazer um filtro do Instagram, que aparece a frase embaixo. Cadê o filtro? Ele já fez. Que legal, André. Foi muito bom. Nossa, acho que a gente falou bastante. Acho que foi muito, assim, enriquecedor, mesmo, né? Acho que a gente aprendeu muito, nossas queridas seguidoras também. Sim. Obrigada, viu, por ter Muito vindo. Você está sempre bem-vinda.
Eu que agradeço muito. E a hora que eu descobri o nome pro meu podcast, aí vocês vão... Ela tá procurando o nome pra fazer o dela. Eu falei, gente, faz quase um ano que eu tô querendo difícil. fazer e eu não consegui porque tá faltando nome. Você acredita que eu não cheguei ainda num consenso? Mas nós demoramos também. Eu falei, a gente, enquanto não sei o nome, o projeto não sai, porque Ficou você fica muito ali. legal, né? O bom é isso, né? Quando a gente achou, a gente falou, óbvio. Ficou muito legal. Eu fiquei sem entender o que era depois que vocês contaram, né? Esses dias eu fui numa amiga minha que o nome do podcast, ela trabalha muito com menopausa, público feminino, então o dela é C Pode Mulher. Também achei bem legal. Muito bom. Se vocês tiverem então sugestões, estou aberta. Ó, pode ser, o seu pode ser ideia. Ideia. É mesmo, né? Legal. Pronto. Obrigada. Obrigada, então fala André. ali na câmera, Seu onde arroba. se encontrar, né? Bom, pessoal, primeiramente, muito obrigada mesmo, tá? Foi uma delícia Foi estar aqui com muito, vocês. Foi mesmo. E, assim, eu tô todo dia lá no Instagram, faço todo dia uma livezinha de manhã, onde eu falo desses assuntos todos, bem rapidinha. Andréia com I, Antonioli com 2 L's e I. É o meu arroba. Tá bom. Tá? Daí tem o canal no Instagram, daí eu tenho o canal no YouTube, lá vocês acham tudo. Tá. Ótimo. Obrigada, Andréia. Muito obrigada. Agradecer nossos parceiros aí, o Power Focus, que é um café muito interessante, que ele tem só o TCM, ingredientes limpos mesmo. É o café, o TCM e o sal do Himalaia. Isso. Só isso. Legal. Ele é bem limpo, bem clean. Então, agradecer eles, que eles estão sempre aqui com a gente. Sim, tem de cacau, agora tem um novo, né, de tapioca. Tem um novo também, que é só o creme branco mesmo, o TCM, óleo de coco, um pouquinho de tapioca. Então, faz uma cremosidade muito gostoso. Tem café, cacau e tapioca. E o Ideia Saudável também, que é são docinhos, tem também salgado, todos sem açúcar, sem glúten, sem lactose, muito gostoso. Você acredita que eu encontrei esse pessoal lá em Amsterdã? Da Ideia Saudável? No congresso de biohacking? É mesmo? Não são 2 meninas? Isso. Aham. Ela veio aqui já, uma Elas linda. falaram desse doce até. Eu falei, gente, tem que Olha me dar só. esse doce, né? Que depois virou aquela confusão, muita gente. Não, você vai comer Agora hoje, você vai então. comer. Você Foi já no leva. congresso do biohacking lá que eu encontrei com elas em Ah, que Amsterdã. legal. Amsterdã. Né? Muito Tomamos legal. banho de gelo lá juntas. Olha, que legal. a gente fez Coincidência. criolipólise. Não, como é que é? Não, a criolipólise é a da gordura. Crioterapia, né? Crioterapia, que é uma câmera que você entra em pé Aham. e aí ele chega a temperaturas bem... E gostaram? É bem gostoso. fez- Você sai super cheio de energia. Você sai Aham. sentindo muito bem É mesmo. muito legal. Foi legal. A gente quase morreu, mas foi legal. Fizeram aqui? Aqui foi no... Aliás, a gente tem que resgatar esse vídeo, né? É A Crio. gente nem postou. É num... Chama Crio. Mas o espaço lá tinha um outro nome. Mas Não sei é o bem que bom. era, não lembro. Depois a gente até te passa. Tá bom. Mas é muito legal. Obrigada, Tá, gente. obrigada por que estarem assistiu até o fim aqui. Isso. Então, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Quem precisa saber de todas as informações que vocês assistiram, é super importante, compartilha. Não imagino E- quem não precisa saber disso. Acho que Aham. todo mundo, manda pra todo mundo aí. Quer viver mais? Então, beijo, gente. Até a próxima. Tchau.